Olá, seja bem-vindo. Esse é o sexto vídeo do tópico 1 de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Daniel Guerreiro Silva, Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Estamos falando sobre programação orientada a objetos nesse tópico. Já falamos nos vídeos anteriores sobre conceito de classe, conceito de objeto, assim como os conceitos de membros de uma classe, em especial os atributos e métodos ou as funções membro de uma classe. E agora, nesse vídeo, a gente faz uma pequena pausa na questão de programação orientada a objeto para falar especificamente de um recurso da linguagem C++ que é muito útil para a gente organizar melhor o nosso código, que são os header files ou arquivos de cabeçalho. A gente vai com os header files poder realizar uma organização mais inteligente do código à medida, é claro, que ele fica maior e mais complexo. Eu vou poder separar o que é declaração das classes e variáveis, claro, das suas definições ou implementações dessas classes, em especial das suas funções membro, e eu posso, claro, estender esse raciocínio. Isso também serve para o paradigma procedural de programação. Então, eu posso também, no paradigma procedural, usando header files, separar as declarações de funções e procedimentos das definições de funções e procedimentos. Isso é um recurso, aliás, que já vem, o C++, a linguagem C++ oferece, mas isso já vem da linguagem C. E qual é o benefício da gente fazer isso? Que eu vou melhorar nos aspectos justamente de organização do meu código quando ele vai crescendo. Eu vou poder modularizar, dividi-lo em arquivos distintos, arquivos com implementação de código relativo a papéis diferentes, funcionalidades diferentes dentro do meu sistema. O segundo ponto que é muito interessante é a possibilidade de eu oferecer, disponibilizar de forma pública as interfaces, ou seja, as declarações das classes e das funções membro pertencentes a essas classes, para outros usuários, outros desenvolvedores, sem que eles tenham que conhecer a implementação dessas classes. O que isso significa? Que num trabalho compartilhado, imagine que você está desenvolvendo uma biblioteca, e nessa biblioteca, uma biblioteca de estrutura de dados, por exemplo, a gente vai estudar mais adiante, por exemplo, filas e pilhas. Então você está desenvolvendo a sua biblioteca de pilhas em C++. Aí você pode definir o arquivo primeiro de declaração das classes que implementam a estrutura de pilha, e nessas declarações já vão ter o nome das funções membro, a lista de parâmetros de cada função membro, e você divulga isso na documentação da sua biblioteca aos usuários dessa biblioteca, sem que necessariamente eles precisem já conhecer de antemão a implementação. E aí você fica livre para, respeitando, claro, as declarações, desde que não altere as declarações, trabalhar em cima da implementação e, inclusive, fazer atualizações nessas implementações sem quebrar a relação de dependência dos usuários da sua biblioteca com o seu código. Então, isso é um recurso muito interessante. E aí, e claro, tem a ver também com essa questão de que você está fazendo um desacoplamento das interfaces das suas implementações, ou seja, eu mantenho as declarações fixas, por exemplo, e contanto que elas estejam fixas, as outras classes, as outras funções, outras partes do código ou do código de terceiros que depende daquelas declarações, não é quebrado se eu mudo na implementação dessas declarações. Isso é um recurso importante que é justamente muito usado quando a gente trabalha com um sistema de larga escala, ou até mesmo, como a gente já vai ver nesse próprio curso, quando a gente começa a desenvolver código com um conjunto maior de classes, um conjunto maior de instruções, o que resulta num total ali de linhas de comando muito maior. Como que isso funciona na prática? A gente vai então vai poder agora escrever nosso código dividindo
as declarações em arquivos, que a gente chama justamente de arquivos de declarações, terminando com a extensão .hpp ou .h. O .h está mais associado à linguagem C, então vocês podem usar o .hpp se quiserem deixar um pouco mais claro de que é linguagem C++, e os arquivos de definição ou de implementação, que continuam sendo os arquivos já conhecidos com a extensão .cpp ou .cp. Muito bem, vamos então agora ver isso através de um exemplo, porque acho que é só através de um exemplo que a gente começa a entender de uma forma um pouco mais concreta essa ideia. E esse exemplo vai trabalhar em cima justamente do último exercício que fizemos, que é o exercício de assimilação de conceitos 1, referente à construção daquela classe árvore, e a gente vai reorganizar esse código justamente num arquivo de declaração e um arquivo de definição, e vamos além disso, a gente pressupondo que eu quero separar a implementação da classe como um código que eventualmente pode servir como uma biblioteca para terceiros usarem, eu vou criar um terceiro código-fonte, que é o árvore main.cpp, que vai incluir essa biblioteca no seu código, de tal maneira a utilizar esse código escrito no árvore.cpp para instanciar objetos do tipo árvore. Esses exemplos todos estão à disposição de vocês na página do curso na plataforma Aprender, então é fundamental que vocês estudem também esses exemplos, mas vamos ver aqui ao vivo também no nosso vídeo. Então, vamos entrar na janela aqui do Linux para ver recapitular, relembrar aqui a nossa atividade anterior em que a gente desenvolveu o código aqui da classe árvore. Lembrem-se que aqui, nesse arquivo árvore.cpp, ou no caso aqui é AC árvore.cpp, eu estou fazendo a declaração e a definição da classe de uma só vez. Eu declaro os membros, primeiros atributos, declaro o construtor, declaro o método e também implemento. Defino aqui o método, defino o construtor, coloco, explicito os comandos que estão aí, realizam a tarefa que eu quero, que eu desejo dentro do contexto dessa classe. Assim como eu também declaro e implemento aqui uma outra função, a função principal do programa, que instancia objetos dessa classe árvore e faz testes simples aqui com esses três objetos, invocando o método meu nome. Muito bem, então como é que eu posso começar a trabalhar essa nova organização usando arquivos de cabeçalho? Eu primeiro vou criar agora um arquivo .hpp. Esse arquivo .hpp ele é exclusivo para as declarações. E como é que eu faço uma declaração da classe exclusiva, ou seja, sem definição, sem implementar a classe? Basta eu começar com a cláusula class, como sempre, mas reparem que aqui eu defino também os atributos, não há nada de diferente na declaração dos atributos, mas na hora da declaração das funções membro e do construtor, reparem que eu só escrevo o cabeçalho. Como aqui eu não estou usando o comando using para encurtar os nomes, informar que eu estou trabalhando com o namespace std, então eu tenho que colocar o nome completo aqui dos objetos de variáveis da classe string, então por isso que estou usando o std antes aqui, o qualificador antes da palavrinha string. Então reparem, eu declaro a função membro, declaro o construtor, termino com ponto e vírgula na declaração. Pronto.
fecho com chave, ponto e vírgula, eu fiz a declaração da classe árvore. Então, repare, isso aqui é um arquivo de interface porque, digamos que eu quero escrever um programa que use essa classe. O que eu posso fazer? Basta eu olhar para esse arquivo, árvore.hpp, eu não preciso saber da implementação, para entender que, bem, se eu quiser criar objetos na classe árvore, tem um construtor que recebe 2 argumentos do tipo string, que eu tenho então que passar na instanciação de objetos dessa classe, e tem um outro método, meu nome, que recebe um parâmetro inteiro que eu também tenho que passar caso eu invoque esse método associado a um objeto da classe árvore. Assim como os 2 atributos privados que, daí no caso, eu não tenho acesso em código fora dessa classe. Falaremos daqui a pouco no próximo vídeo, inclusive, sobre modificadores de acesso. Então veja, aqui eu tenho o arquivo de declaração. Aqui em cima eu tenho só uma diretiva do pré-processador, que é para a definição de uma variável de pré-processador, que é uma variável de guarda, aqui, uma variável binária, que serve como uma proteção para eu não incluir múltiplas vezes numa cadeia de inclusões de código dessa biblioteca, para o pré-processador não fazer múltiplas cópias desse mesmo código. Isso aqui, esse if ndef, define e o endif, né, essa sequência aqui, se não definido uma variável guarde árvore, defina uma variável guarde árvore, e aqui termina, né, o if dessa, que começa aqui nesse comando if ndef, que é da sintaxe do pré-processador. Isso aqui é opcional, é uma forma de você evitar cópia repetida desse arquivo de declarações, caso múltiplos arquivos fonte solicitem a inclusão desse arquivo durante o processo de compilação em sequência aí dos códigos fonte para gerar um único executável. Beleza. Eu fiz então o arquivo .hpp de declaração. Aí eu tenho, claro, que implementar essa classe, eu tenho que implementar o construtor e implementar o método que eu estou declarando aqui. Aí no meu arquivo árvore.cpp, vejam só, a primeira coisa que eu tenho que fazer, vejam aqui a novidade, é usar a boa e velha diretiva include, aquela que a gente usa, inclusive, para colocar e incluir bibliotecas de terceiros, e em especial as bibliotecas disponibilizadas pela linguagem C, pela instalação da linguagem C++, perdão, né, não é a linguagem C, é a linguagem C++, como a IOStream, mas agora eu posso também incluir bibliotecas particulares, bibliotecas que eu mesmo estou escrevendo, como por exemplo o arquivo de declarações referentes à classe árvore. E eu tenho que incluir esse arquivo de declarações de tal maneira que, porque ao fazer isso, é como se o pré-processador, então, copiasse antes da minha implementação dos membros da classe árvore as suas declarações, porque o compilador precisa primeiro saber qual é o cabeçalho e a declaração da classe, que existe uma classe árvore declarada, para daí poder entender que eu estou implementando membros dessa classe. E aí, muito bem, eu estou fazendo isso aqui embaixo. Reparem, então, que agora, como é que eu implemento, por exemplo, membros dessa classe? Eu tenho que começar indicando com o qualificador, aqui, né, com a operação dois pontos do C++, que eu estou me referindo a algum membro da classe árvore. Então, quando eu coloco aqui árvore, árvore, eu estou querendo dizer que eu estou implementando o construtor, porque o construtor tem o mesmo nome que a classe, da classe árvore. Aí o compilador consegue entender que aqui eu estou fazendo essa implementação, e aí eu faço aqui, coloco os comandos, as instruções devidas. Assim como a implementação do método meu nome. Então, o método meu nome que eu declarei aqui, dentro do arquivo de declaração, eu implemento aqui dizendo que eu vou implementar o método meu nome, a função, que é membro da classe árvore. Então, você tem que colocar árvore, meu nome, repete, né, o mesmo cabeçalho, mesmo tipo de parâmetro e tudo mais, e aí coloca aqui o código, as instruções, os comandos que você quer utilizar, ok?
Então veja, com esse par de arquivos aqui, árvore.hpp só para a declaração e árvore.cpp para a implementação, sendo que no começo do arquivo árvore.cpp você inclui, solicita ao pré-processador, que é a ferramenta, né, que executa, né, no início do processo de compilação, você solicita ao pré-processador que inclua o conteúdo do arquivo de cabeçalho, você vai, né, durante o processo de compilação, fazer não só a declaração, mas, claro, a implementação dessa classe e vai ter esse código-fonte traduzido para a linguagem de máquina, a linguagem executável e disponível para programas, né, para ser incluído em programas de terceiros ou em outros códigos-fonte que você mesmo desenvolva. Inclusive, nesse código-fonte aqui, num programinha simples que eu queira utilizar, que se chame, né, que eu estou chamando aqui de árvore_main. Então, imaginem, né, que eu construí essa minha biblioteca da classe árvore, ela está disponível para vários usuários. Aí, se eu quero escrever um código que use essa minha biblioteca, repare, eu não tenho que copiar e colar esse código, basta agora eu fazer a inclusão do arquivo árvore.hpp. E aí, com a inclusão do arquivo árvore.hpp, o meu programa vai ter acesso à declaração daquela classe e vai poder instanciar objetos naquela classe, porque o compilador vai entender que, eu tenho que usar esses objetos aqui referentes a uma classe árvore que está declarada aqui, e eu vou depois no processo de compilação juntar, ligar todos os códigos associados a essas bibliotecas. Muito bem, agora então vamos passar esse processo de compilação. Como é que então eu junto? Reparem, se eu quero construir um programa executável a partir desse meu fonte árvore main cpp, eu vou precisar também, claro, da implementação da minha biblioteca árvore.cpp. Então eu vou ter que linkar esses arquivos. Inclusive, eu não preciso necessariamente disponibilizar o meu fonte árvore.cpp, que é referente à implementação, para os usuários. Eu posso já pré-compilar esse arquivo no que a gente chama de um arquivo objeto pré-compilado, e aí a partir do arquivo objeto, o compilador faz a linkagem ou ligação, que é o outro nome, o nome em português para isso, do código pré-compilado da sua biblioteca referente à classe árvore com o código compilado deste programa aqui, o árvore_main.cpp. Então vamos ver como isso funciona em termos de comandos. Voltando aqui aos slides, eu vou usar justamente essa sequência de comandos aqui para gerar o meu programa executável. Então, vejam, eu tenho que criar esses agora arquivos objeto na linguagem C++, eles terminam com a extensão .o. O arquivo objeto, como justamente esse, digamos, é um código executável, mas que tem ainda lacunas, digamos assim, pontos de entrada referentes a chamadas de funções e de bibliotecas de terceiros, que o compilador deixa em aberto porque justamente é código que não é traduzido ali daquele próprio arquivo, depende de arquivos de terceiros, então ele deixa aquilo em aberto e no demais faz já uma pré-compilação dos demais comandos. Então eu gero os meus arquivos objeto através do comando, usando a ferramenta G++ mais uma vez, mas usando a opção "-c" no comando. Então reparem, G++ "-wall", "-wall", "-std", C igual a C++11, "-c", árvore.cpp. A opção "-c" é a opção para compilação exclusiva, sem o processo de linkagem que vem logo após a geração dos arquivos de objeto. Então, com essa sintaxe aqui, com essa sequência de opções, de
no comando G++, eu vou gerar um arquivo objeto para o meu fonte árvore.cpp e vou gerar um arquivo objeto para o meu fonte árvore main.cpp. Então o árvore main vai incluir o cabeçalho da classe árvore. Eu vou gerar um arquivo pré-compilado com os comandos que estão em árvore main, vou gerar um arquivo pré-compilado com os comandos que estão em árvore.cpp, e aí a próxima etapa é fazer a linkagem de todos os arquivos objeto, vinculando esses pontos de chamada de uma função ou instanciação ou referências a uma classe cuja implementação está em outros arquivos. Finalmente isso é linkado num programa único executável, e isso é feito justamente através da opção "-o". Então repare, quando eu invoco agora o comando G++, só que listo os arquivos objeto ao invés dos arquivos fonte, o compilador entende que ele só tem que fazer um processo de ligação, um processo de linkagem, pois já está trabalhando com arquivos objeto. E aí a opção "-o" vai gerar como output, como arquivo executável, um programa chamado árvore. Então voltemos aqui ao Linux. Eu vou abrir o terminal. Vou acessar aqui a pasta em que temos os códigos-fonte que a gente quer compilar em sequência. Só conferindo aqui um pouquinho, né, porque é um caminho bem longo. Então aqui estão os arquivos fonte que queremos compilar e vamos seguir a sequência de compilação conforme o slide ilustra. Primeiro eu tenho que construir os arquivos objeto. Então vou dar um clear aqui só para a tela ficar mais limpa para vocês poderem visualizar, aumentar um pouco aqui o terminal. E vamos lá, G++ menos std igual a C++11 menos WAL menos C árvore.cpp. Feito isto, reparem aqui que eu tenho um arquivo objeto árvore.o criado, então é um arquivo já com processo de compilação feita no código referente à implementação da classe árvore. Agora eu vou repetir o processo, só que para o outro código-fonte referente àquele programinha que usa a classe árvore, né, a implementação, inclui o arquivo de cabeçalho, né, o árvore.hpp. Se eu repetir aqui, a gente vê agora aqui que eu também tenho um arquivo objeto árvore main.o, então eu tenho agora os dois arquivos com implementações, um é uma implementação da classe árvore, o árvore.cpp, o outro é a implementação simples de um programa pequeno, declaração implementação de uma função main. Agora, claro, a implementação da função main inclui as declarações da classe árvore e instancia objetos dessa classe árvore. O compilador, na geração dos arquivos objeto, ele aí não conhece ainda a implementação da classe árvore referente a esses objetos. Então ele deixa justamente essas chamadas, essas implementações de códigos de terceiros por fazer dentro do arquivo objeto. Aí na etapa de ligação é feita a vinculação de todas essas pendências, essas tabelas de símbolos que são geradas para indicar as dependências de um arquivo objeto com outro arquivo objeto. Então, agora eu venho e invoco mais uma vez o compilador.
listando os arquivos que eu quero unir, que eu quero linkar, para que todos eles formem um único programa executável. E agora eu tenho aqui um único arquivo executável compilado agora. E vejam só, a execução é feita com sucesso. Então, claro, um programa muito simples como esse fica até um pouco trabalhoso demais você ter todo esse processo de compilação e quebra dos arquivos fonte em, em mais de um arquivo, né? Quebra do código fonte em mais de um arquivo. Mas a ideia aqui é que através desse exemplo simples a gente entenda um pouco os conceitos dos arquivos de cabeçalho e que a partir disso a gente possa começar a usar isso nos códigos e nas implementações maiores, mais complexas, como a gente vai ver nos tópicos seguintes, quando nós começarmos a falar das nossas implementações de estruturas de dados. É muito interessante você poder fazer a sua implementação, por exemplo, de uma lista ligada, ou de uma pilha, ou de uma árvore binária, ou a implementação de uma biblioteca de grafo, de tal maneira que isso seja justamente uma implementação exclusiva da estrutura de dados, não vinculada necessariamente a algum programa em específico, ou seja, você escreve o código exclusivamente da biblioteca com seu arquivo de declaração.hpp, com seu arquivo de definição.cpp, e caso você queira usar esta biblioteca, por exemplo, sua biblioteca pessoal aí para trabalhar com grafos, você vai poder escrever vários programas, todos esses programas vão poder usar o mesmo código, compilar, né, e o código pode até ficar pré-compilado se você não mudar de arquitetura de máquina, e basta daí esses programas importarem o arquivo, darem include no arquivo HPP de declarações para poder fazer a sua pré-compilação e depois fazer a linkagem da biblioteca do arquivo de objeto.o com o arquivo objeto deles. Então, voltaremos agora para o assunto de programação e orientação a objeto no próximo vídeo. Até mais!